Olá pessoal, aqui é o José do canal Falando em C e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de C Programming Language, certo? Nós vamos falar hoje de variáveis e expressões aritméticas. Nós vamos fazer isso através de um exemplo bem clássico, que é um programa que converte de graus Fahrenheit para graus Celsius. A gente vai partir de Fahrenheit valendo 0 até 300, dando passos de 20 em 20, certo? A saída na tela vai ser aproximadamente algo como isso aqui, certo? 0 Fahrenheit, o equivalente em Celsius. 20 em Fahrenheit, o equivalente em Celsius. E assim por diante. Opa, então pessoal, já estou aqui no meu Ubuntu, já abri meu terminal. Vou listar os arquivos desta pasta, certo? Listei com o comando ls. Não tenho nada além das pastas padrão aqui, né? Então eu vou usar esse maior que é o redirecionador, e vou criar um arquivo 1.2.c. Arquivo, quando eu aperto Enter, arquivo criado. Lembrando que a extensão de arquivo no Linux, tá? Ela é dispensável, a gente coloca para nos organizar, mas ela não é necessária, certo? Vamos entrar no arquivo e vamos começar a editá-lo, tá? Vamos adicionar o include, né? Que nós já falamos no último vídeo, né? Nossa caixinha de ferramentas, e agora eu vou mostrar para vocês um comentário. Olha como é que é o comentário. Deixa eu escrever aqui alguma coisa relativa a imprime a tabela de conversão, certo? Esse comentário ele serve justamente para me lembrar e organizar o meu código. Eu não preciso de... isso aqui não vai ir para o código final mesmo, no executável, quando eu estiver usando esse código, isso aqui não vai estar lá. Isso é só para a gente olhar nesses arquivos de texto, esses que nós vamos entender mais à frente, que eles são os código-fonte. E esses código-fonte, às vezes eu preciso me organizar ou lembrar de alguma coisa depois de um tempo, ou eu quero deixar ali uma dica para outro programador, ou até para mim mesmo no futuro, quando eu estiver olhando esse código. Então a gente usa comentários para nos ajudar nisso, certo? Agora eu vou definir a nossa função main, certo? Definir ela aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou definir algumas variáveis e vou falar com vocês um pouco sobre o que são as variáveis. Fahrenheit, palavra difícil de escrever. Celsius, int início, fim e incremento, certo? Agora vamos pensar um pouquinho sobre o que é isso aqui, tá? Nós temos as variáveis, certo? As variáveis são como caixinhas, elas são espaços dentro do nosso computador onde a gente pode colocar valores. E a gente coloca e tira valores ali. Durante o nosso programa rodando, nós estamos manipulando esses valores. Manipular esses valores é processar esses valores. Então, a gente precisa representar eles na memória RAM do nosso computador, dentro do HD, do SSD do nosso computador. E nós representamos na linguagem C através de tipos, certo? Ali nós estamos usando o tipo inteiro, que ele geralmente pode ter o tamanho de 4 bytes, certo? Mas depois do tamanho vamos falar mais sobre isso. E aqui, do tempo que eu declarei, da forma que eu declarei, e na minha máquina, ele é um inteiro com sinal que vai do menos 2 bilhões, né? Não, 2 trilhões até o mais 2 trilhões e alguma coisa, certo? Nós também temos outros tipos, como o float, que é o ponto flutuante, que é para nós representarmos valores decimais, certo? O float no geral, o float no C, ele tem uma representação desse grau de magnitude com pelo menos 6 dígitos significativos. Eu errei aqui, significativos, mas dá para entender. Com pelo menos 6 dígitos significativos, tá? Nessa magnitude. Esse aqui é um exemplinho de um número decimal, né, representado com 6 dígitos significativos. Também temos outros tipos básicos muito importantes, como char, short, long e double, certo? Na linguagem C. O char, por exemplo, se eu vou meter ele é uma letra, uma única letra, um caractere, certo? É um único byte, são 8 bits na memória do nosso computador, e é um tipo muito importante porque ele vai representar uma letra, certo?
Às vezes a gente quer representar uma frase, aí a gente vai dizer que isso é uma cadeia de caracteres, ou uma palavra, né? Que são vários caracteres em sequência, certo? Sempre lembre disso, um caractere é uma letra. Ele também temos alguns caracteres especiais que nós vamos ver no decorrer. O tamanho em si dos tipos, né, como citado aqui embaixo, ele depende da máquina, tá? Isso vai ser abordado com mais profundidade mais adiante, tá? Isso depende em geral se o teu processador é de 32, 64 bits, tá? O C também tem tem umas estruturas de dados também para nos ajudar a lidar com esses tipos básicos, tá? Por exemplo, ele tem vetores, estruturas, uniões, os apontadores, que são os famosos ponteiros, os temidos ponteiros. E nós temos funções que vão retornar desde esses tipos básicos até esses tipos, essas estruturas mais complexas aqui, certo? Isso tudo vai ser visto mais adiante, só estamos passando para fazer uma citação aqui, ok? Agora nós vamos voltar ao código. Ok, pessoal, já estou de volta ao código aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós queremos que essas variáveis elas recebam um valor. Então eu vou dizer que aquela variável início ali que foi criada anteriormente, ela vai receber o valor 0. O fim, a variável chamada fim, vai receber o valor 300. A variável incremento vai receber o valor 20, certo? Vamos pensar rapidamente sobre elas, né? Início é como vai começar a nossa tabela, né? Então tem que começar com 0. O fim é o 300, é quando a nossa tabela vai atingir o fim. E o incremento é o passo, cada passo que a gente vai dar numa repetição, que a gente vai ver logo mais como é que faz, vai ter um incremento de 20, certo? Agora vamos seguir para a próxima linha do nosso código, né? O que a gente vai fazer? A gente vai manipular esses dados como uma repetição, certo? O primeiro passo dessa repetição eu preciso ter um valor para controlar isso. Eu vou controlar através da variável Fahrenheit, certo? A variável Fahrenheit. Então eu vou botar um valor para ela, Fahrenheit. Se você der um Ctrl N, ó, Fahrenheit, aí ele está quase, quando eu já sei que o resto da palavra já apareceu no texto, como está aqui, ó. Aí eu dou um Ctrl N, ó, aí ele completou para mim, certo? Agora eu vou dizer Fahrenheit igual a início. Início vale quanto? Neste ponto, neste momento, início vale 0. Então é como se eu estivesse colocando 0 dentro de Fahrenheit, ok? É exatamente isso o que está acontecendo neste momento, tá? Agora vamos pensar numa repetição, tá? A gente tem várias formas de fazer repetição, nós vamos ver todas elas de forma mais profunda, mas vamos pensar nessa aqui por enquanto. While, tá? While, a tradução da palavra while é enquanto. Então, enquanto o que estiver entre parênteses for verdadeiro, for um valor que é considerado pelo C um valor verdadeiro, então continue executando esta repetição. O que é esta repetição? Essa repetição vai ser o que está aqui dentro, ó. O que está dentro dessas duas chaves aqui, ó, tá? A gente vai chamar isso de bloco, né? Esse bloco de comando que vai ter aqui dentro. Agora vamos botar uma condição aqui. A condição é a seguinte, ó. Fahrenheit é menor ou igual a fim. Enquanto isso for verdadeiro, executa o bloco de comandos que está aqui dentro, ok? Então, pessoal, eu já preenchi aqui, ó, entre as chaves aqui, o conteúdo de dentro delas, ó, essas 3 linhas internas aqui. Eu vou explicar uma a uma para vocês. Então, essa linha aqui do Celsius, ó, ela tem uma característica interessante, ó. Eu primeiro faço os 5 vezes o resultado disto para depois dividir por isso aqui, tá? Por que está sendo feito dessa forma? Porque a forma que a linguagem C trata a divisão de um número inteiro por outro tem uma particularidade interessante. Essa particularidade é a seguinte, ó, ele trunca a parte decimal. Como o número é inteiro, então ele
Se eu estou dividindo um inteiro pelo inteiro, a linguagem C entende o seguinte: bom, se tu está dividindo o inteiro pelo inteiro, tu só quer saber da parte inteira do número, a parte que não está depois da vírgula. Então ele corta o que está depois da vírgula. Logo, 5 dividido por 9 fica representado como zero. E isso é um problema para a gente, porque assim todas as temperaturas elas iam dar zero. Porque se eu deixasse 5 dividido por 9 aqui, ó, por exemplo, né? 5 dividido por 9, zero. Zero vezes qualquer coisa, sempre ia dar zero. Então, para prevenir isso, neste momento, optamos por isto, certo? Beleza. Bom, pessoal, nós já vimos no vídeo anterior alguma coisa sobre a printf, né? Mas agora a gente vai ver uma coisa um pouquinho mais profunda, certo? Por exemplo, aqui na printf nós temos assim, ó, %d barra t, %d barra n. Vamos separar assim para a gente começar. %d é esse Fahrenheit aqui. Barra t é um caractere de escape e eu estou colocando um tab, é como se eu tivesse apertado a tecla tab neste momento. %d é esse cara aqui, o Celsius. E o barra n é o pular a linha, tá? Isso significa que, na verdade, a função printf ela é uma função de conversão de formatos, falando mais bonito, assim. A gente vai ver ela com mais profundidade mais para frente, mas a grande questão é que eu tenho um valor inteiro aqui e aqui eu escolho como eu vou apresentar ele, certo? Essa função aqui, printf, isso aqui é uma função, o nome dela, tá? Ela vem lá da stdio, dessa caixa de ferramentas. Aí nós temos a printf, aí nós temos esses parênteses dela, para dizer que eu vou botar dentro dos parênteses os argumentos. Então, nome, né? E os argumentos. Agora, o primeiro argumento é isso aqui, ó. É o que a gente chama de string, de cadeia de caracteres, de série de letras. Aqui é o primeiro argumento. Segundo argumento, uma variável. Terceiro argumento, outra variável. A printf ela entende que quando eu boto um %d é o próximo argumento. Então, botei um %d é o próximo argumento. Agora eu coloquei um barra t. Aí eu estou colocando uma tabulação. Estou apertando na tecla tab. Como se eu tivesse, né? Aí eu boto o %d. Aí é o Fahrenheit? Não, é o Celsius, porque é o próximo, certo? E aí nós temos o barra n no final para pular a linha. Então, pessoal, eu estou aqui com um exemplo que eu separei para vocês, tá? Um exemplo que eu fiz que ele mostra nuances da printf, ok? Então, vai ficar para vocês estudar ele, eu vou deixar o código dele para vocês e vocês podem gerar na máquina de vocês. A única coisa que é novidade aqui, ó, é o %%. Quer dizer que eu quero usar eu quero que na minha printf apareça o sinal de percentagem. As outras coisas todas já foram vistas, então aí só que aqui tá tudo junto e aí causa um pouco esse susto. O que não foi visto eu vou explicar agora, tá? Que é o seguinte, ó. Eu já deixei ele pronto aqui, ó. Eu vou executar ele agora. E aí é o seguinte, ó. Quando eu digo %d, eu quero representar o valor que está na sequência, como falado anteriormente. Ó. O valor é 3, eu boto %d, ele representa o 3 aqui. Aqui eu tenho 7 números 3, e aqui eu tenho %d, barra n para pular a linha, e vai retornar isso aqui, certo? 7 números 3 e o pula a linha. Aqui eu digo, quando eu tenho 6D, eu digo assim, ó, me dá pelo menos 6 espaços, reserva para mim pelo menos 6 espaços. Se passar disso, tudo bem, pode mostrar, mas eu quero pelo menos 6 espaços. Aqui a gente não consegue perceber isso, mas aqui fica bem evidente, ó. Por exemplo, me dá pelo menos 6 espaços, só que eu estou representando um número que só tem 3 algarismos. Então sobra 3 espaços aqui que ele deixa preenchido, ele deixa vazio, porque eu quis que ele ficasse nesse formato, tá? Aqui nós temos também nuances da float, tá? O float ele sempre vai se representar com pelo menos 6 dígitos depois da vírgula. Por isso que quando ele estiver livre, né? Sem eu dizer para ele como eu quero. Então ele representa o 3, ele bota o decimal e bota 1, 2, 3 e completa até fechar 6 dígitos, 6 casas após a vírgula, certo? Aqui nós temos a mesma coisa, e aqui nós temos interessante, ó,
eu vou colocar ponto 2f, ou seja, eu quero que depois da vírgula só seja representado dois números. E aí, mesmo que eu tenha 3 aqui, só vai representar 2. Só que como eu botei ponto 2f, o que estava antes do ponto ficou livre. Tá? E antes do ponto eu vou botar aqui, por exemplo, o número 6. E vou botar ponto 2. Eu tenho esse número, 5,123. Eu digo ponto 2, então eu digo que eu só quero ver dois números depois da vírgula. Então tá aqui, dois números depois da vírgula. Quando eu digo 6 aqui, eu digo que eu quero ver no total sempre 6 espaços reservados. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, pessoal, aqui nessa última linha, nós temos isso aqui, ó, Fahrenheit recebe Fahrenheit mais incremento. Ué, como é que eu recebo eu? Isso é uma coisa muito comum na programação e vocês vão aprender fácil, vocês vão se habituar fácil. O que acontece? Vamos só pensar. Fahrenheit foi definida como um valor inteiro, mas qual é o valor que tem dentro dela? Não sei, não tem nada. É uma caixa vazia. É uma caixa com alguma coisa que eu não sei o que tem lá dentro. Então aqui eu digo para ela, ó, Fahrenheit tem início dentro dela. Então se ela Fahrenheit tem início dentro dela, então ela tem 0. Então Fahrenheit tem 0, ok? Agora aqui, ó, eu penso o seguinte, Fahrenheit é menor ou igual que φ. Tá, mas o que é φ? Ó, φ aqui é 300. Eu estou perguntando 0, que é o que tem dentro de Fahrenheit que veio lá de início. 0 é menor ou igual que φ? Sim, 0 é menor ou igual que φ, porque φ é 300. Então 0 é menor ou igual que 300. Essa é a pergunta que está sendo feita aqui. Então, como a resposta é verdadeiro, a condição é verdadeira, ele entra nesse bloco. Aí, quando eu chegar aqui nesse momento, eu estou usando o valor de Fahrenheit para cá e para lá, certo? Mas eu tenho um valor para Fahrenheit quando eu chego aqui. Na primeira vez, por exemplo, que eu chegar aqui, Fahrenheit vai estar valendo 0, ok? Então, eu estou dizendo que essa caixa que recebe Fahrenheit, né? Ela vai pegar o valor que tem nela já agora, que é 0, e vai botar dentro dela mais o incremento. Também que é incremento? O incremento aqui é 20. Então eu vou dizer que 0 mais 20 entra no Fahrenheit. Então eu dei um passo adiante. Quando eu cheguei nesse aqui, ó, eu vou voltar para cá. É uma repetição. Quando eu voltei para essa repetição, eu vou perguntar agora, ó, Fahrenheit que ele aumentou. Agora Fahrenheit vale 20. 20 é menor ou igual que 300? Então ele entra aqui, faz os processamentos da parte do Celsius, imprime e dá o próximo passo. E assim segue. Hora boa, agora é a hora de rodar o código, certo? A princípio, acredito que está tudo certo aqui. Vamos ver ele inteirinho aqui. Agora vamos apertar ESC, né? 2 pontos, X, salvar e sair. Vamos fazer de uma maneira mais verbosa. W para write, né? Para escrever, né? Para salvar. Q para sair. Salvei isso aí. Agora vamos lá. Hoje nós vamos compilar, eu não sei se a gente compilou assim no último, mas vamos compilar assim hoje. gcc-ansi 1.2.c, que é o nome do arquivo, certo? Menos O de output, tá? Aí a gente vai querer sair do nome do arquivo, vai ser 1.2, certo? Nós só estamos compilando. Apertei o Enter, compilou, ufa. Vamos agora apertar, vamos fazer assim, ó, ponto barra para dizer dentro desta pasta, isso eu estou dizendo para o Linux, né? Dentro dessa pasta eu tenho este arquivo 1.2, eu vou executar ele, Enter, só, beleza, ele executou certinho, tá? Essa era a saída que a gente esperava, né? Pessoal, eu fiz umas modificações, vou mostrar para vocês. Troquei aqui o tipo para float, ok? Para que a gente tenha mais precisão na exibição. Aqui vai acontecer uma conversão que a gente não está vendo explicitamente, mas por trás o C converte esse tipo que é inteiro para decimal, para colocar esse valor dentro de uma variável que é decimal, certo? Aqui a gente tem coisas interessantes também, onde a gente colocou para que seja um número decimal divididos por um decimal. Botamos os parênteses ainda para que fique bem explícito, né, a quem vê o código que isso acontece separado disso e depois existe a multiplicação entre eles, tá? E aqui a parte da impressão, onde a gente só
formatou para que fique mais bonitinha essa impressão. Ó. Por exemplo, o Fahrenheit vai aparecer com 3 espaços no total, sem aparecer o decimal. E esse, que é o Celsius, vai aparecer com 6 espaços no total e sendo só 2 para a parte decimal. Vamos lá então, eu vou rodar essa última versão aqui. Vou salvar ESC, WQ, salvar e sair. gcc-ansi, o nome do arquivo com o código fonte, que é esse que nós estávamos editando, -o para sair, 1.2, enter, ponto barra para dizer esta pasta, 1.2, enter. Ok, agora a impressão ficou um pouquinho diferente e um pouquinho mais legal. Pessoal, então ficam essas duas propostas aqui, tá? Uma é para imprimir um cabeçalho em cima da tabela e a outra é para fazer uma tabela contrária, né? De Celsius para Fahrenheit. Tem aqui as soluções feitas por mim. Deixe o seu comentário aí, qualquer dúvida, sugestão, crítica, fique à vontade. Até mais!